O cão de caça da família Baskerville. Eu fui severamente injustiçado por minha família, acusado de um crime que eu não cometi. Eles me levaram à sentença final sem ao menos me ouvir. Fui marcado como traidor e executado, mas agora eu voltei a 40 anos no passado e terei minha vingança contra aqueles que me injustiçaram. E aí, seus malandrinhos, tudo bem com vocês? Gente, desculpa aí, esses dias tá meio complicado pra mim. Tô meio doente e o serviço também não ajuda, então demorei pra trazer. Mas bora! No episódio passado, alguém tinha colocado duas cobras no berço do Prota, mas então vemos um berço ensanguentado. E no dia seguinte, uns figurantes aleatórios chegam no berço do Prota e ficam aterrorizados. Então as pessoas da casa Baskerville viram a cena aterrorizante de um bebê dormindo pacificamente, encharcado de sangue de serpentes venenosas. E era o Prota, claro, né? Que o bicho é brabo. Então todas as babás que trabalhavam naquele dia foram torturadas e executadas. E o motivo pelo qual as serpentes mortas estavam no berço não foi descoberto. Apenas uma única pessoa estava vendo tudo e sabia de tudo por trás, e esse era o nosso Prota. Mas assim, 8 anos se passaram, e os cadetes estavam assistindo a aula, e o professor dizia: Senhoritas e rapazes, hoje vocês aprenderão a manusear espadas. O estado em que não é possível imbuir mano na espada. Aqueles que chegam a isso são chamados de iniciante da espada. O estado em que consiga imbuir mana mesmo que fracamente, aqueles que conseguem isso são chamados de especialista da espada. O estado em que exala uma aura líquida, aqueles que conseguem isso são chamados de graduados da espada. E finalmente, o estado em que a aura se solidifica e é possível mudar o formato de acordo com a vontade. Aqueles que alcançam isso são chamados de mestres da espada. Então ele diz: o patriarca da casa Baskerville, o Sr. Hugo, é um mestre da espada, e os novatos ficam impressionados. Mas o Prota pensa: o Hugo já se tornou um mestre da espada, eu vou ter que recuperar todo o meu poder antes da regressão, antes da cerimônia da maioridade. Então o professor fala: o jovem mestre Vicker está perdido em pensamentos novamente? E pensa: um corpo mais forte por ter mergulhado por 7 minutos no rio Stygia, e uma mente mais clara que o torna capaz de entender perfeitamente tudo. O jovem mestre Vicker tem uma grande diferença, na verdade gigantesca, de talento para os outros jovens mestres. O senhor ficará feliz em saber que as conquistas do jovem mestre Vicker. Então Prota pensa: quantos anos será que levará até eu conseguir matar o Hugo? Nosso protagonista, o Vickers, com 8 anos. Então, três gêmeos olham para ele com uma cara de pesco-tapa. Então se passa a aula e tem alguém empurrando o Prota. E eles dizem: ei, Van lixo. Então vemos que são os trigêmeos. E um deles fala: não está tendo bastante rumores estranhos sobre o filho ilegítimo Van? E o outro diz: está. E o outro fala: sim, estão. Então eles dizem: você mergulhou por 7 minutos no rio Stygia e ainda por cima matou 2 serpentes enquanto estava no berço? E o Proto fica em silêncio. Então ele pensa: eu conheço bem esses caras. Foram aqueles caras que me atacaram quando eu estava fugindo depois das falsas acusações, também conhecidos como o Tridente de Hugo Le Baskerville. Então os trigêmeos começam a dizer: pare de inventar histórias, você só está inventando isso, pare com essas baboseiras. Então somos apresentados aos irmãos. Na esquerda o mais velho, no meio o do meio e o da direita o mais novo. Mas não fala o nome deles. Só fala que só fala assim, irmãos. Então eles dizem: nós não gostamos de você, você sabia disso? E o outro diz: sabia, sabia. Nossa, velho, isso aqui tá muito chato, esse cara. Então o Prota pensa: eles vão se tornar inimigos bem irritantes daqui 10 anos. Talvez seja melhor eu já cuidar desses problemáticos com antecedência. E um deles coloca uma adaga perto do rosto do Prota e diz: eu ouvi que aqueles que mergulham por muito tempo no rio Stygia ganham pele de aço e não se machucam com nada. Então, você não vai morrer se eu te esfaquear, não é? Né? Não vai não, né? Então os outros dizem: irmão mais novo? Entendido, irmão mais velho. Então eles saem, ficam de guarda, enquanto o irmão do meio fica ali
segurando a respiração do Prota. O Prota fica na dúvida. Então o Guinho fala: "Você ficou 7 minutos no rio Stygia, não? Então acho que 3 minutos com a mão tampando sua respiração não vai ser o suficiente." Então o Prota pensa: "Dizem que quando crianças eles eram mais cruéis. Então isso era mesmo verdade. Vou só seguir o jogo deles." Então os dois pensam: não tem como uma lenda como aquela ser real." Isso depois de 1 minuto. Aí se passam 3 minutos e eles: Ele tá aguentando bem. Nossa, ele tá aguentando bem demais." Então se passam 10 minutos e os dois ficam em choque. E o que estava segurando a respiração do Prota pensa: "Isso é sério?" Então eles dizem: "Isso não é divertido, solta ele." E o outro fala: "Solta ele." Então o que estava segurando o Prota fala: "Soltei." Então vemos que a mão dele está saindo sangue. E o Prota acabou de morder ele, cospe fora um pedaço de pele. Então eles gritam e falam: "Ei, o que você está fazendo?" E o Prota olha com uma cara de pescotapa e fala: "O que que foi? Ele não disse que ia deixar a mão?" Eles olham pro Prota e dizem: "Nós não temos medo de você." E o outro fala: "Isso, não temos medo." E o que foi mordido diz: Eu tenho medo, eu tenho medo." Seus irmãos mais velhos olham pra ele e ele fala: "Ele arrancou um pedaço de mim fora." Então seu irmão mais velho diz: "Calma, depois nós vamos ao sacerdote pedir que ele conserte sua mão." E o outro fala: "Isso, depois nós vamos." E ele fica meio depressivo e o Prota diz: "E quem disse que vocês podem ir?" Então o que estava com a adaga avança dizendo: "Seu desgraçado, você se esqueceu que nós somos mais velhos que você?" E apunhala o Prota bem na barriga. Só que ele fica na dúvida e olha a ferida aberta e pensa: "Ué?" Então o Prota fala: "Eu acho que vocês se esqueceram. Aqui é a casa Baskerville. A idade não importa, contanto que você tenha força e talento." E agarra a mão dele e a torce. E ele fica em choque, morrendo de dor. E o Prota fala: "Então vamos brincar um pouquinho, vamos, irmãos?" Então ele diz: "O quê? Os rumores? Então os rumores eram verdade?" E o Prota acerta uma direta bem na boca dele. E os seus irmãos dizem: "Irmão mais velho!" Enquanto ele cai no chão. E o outro avança: "Seu desgraçado!" E o Prota acerta uma bicuda bem na cara dele, só pra ele ficar de boa. E o que foi mordido fala: "Ai, meu Deus." E o Prota diz: "Não fiquem com medo. Vocês podem se curar se forem tratados logo. Mas eu acho que não vou deixar que saiam tão fácil dessa vez." E pega a adaga no chão e diz: "E nesse ritmo vocês acabarão aleijados pelo resto da vida. Então vou ser generoso e deixar um dos 3 ir." Então um deles diz: "Sério?" Aí ele fala: "Qual de nós você vai liberar?" Então os 3 ficam morrendo de medo, afinal acabaram de dar uma surra, nem conseguiram relar nele. O Prota diz: "São vocês que escolhem." E joga a adaga no chão. Isso significava que eles teriam que escolher quem ia sair, e não seria de um jeito bom. E o Prota fala: "Não vou esperar muito, então escolham logo. Pelo menos um dos 3 precisa viver, não é?" E pega e sai, e deixam os 3 ali pensativos, um olha pro outro, e eles começam a brigar entre si. E o Prota pensa, e com isso o tridente dos Baskerville colapsou sobre si mesmo. Então é mudado de cena e vemos Barrymore, o mordomo. Patriarca, houve outro conflito com o clã Morg, nas minas de Rubi. O clã Morg está dizendo que a mina fica no território deles. Então o patriarca diz: "Teremos oportunidades de discutir isso com eles em breve. O clã Morg virá até nós. De qualquer forma, tem mais alguma coisa para falar?" Então Barrymore diz: "Sim, sobre a mais recente avaliação intermediária do Castelo das Crianças." E o patriarca diz: "Pode dizer." Então Barrymore fala: "O jovem mestre Vicker ficou em primeiro na prova escrita." Então o patriarca diz: "Nossa, foi mesmo?" Então ele fala: "Quando são as provas práticas?" E Barrymore diz: "Daqui 5 dias." Os cavalheiros guardiões do Castelo das Crianças partiram em uma viagem para prepará-las. Então o castelo deve estar totalmente vazio agora. Então Barrymore diz: "Patriarca, temos uma coisa que eu preciso falar sobre o castelo. Houve uma briga grande entre os jovens mestres recentemente." Então o patriarca diz: "Hã? Uma briga? Quantos morreram?" Então ele fala:
Nenhum, mas todos os dentes do mais velho dos trigêmeos foram danificados. A mandíbula do gêmeo do meio foi amassada e um pedaço da mão do mais novo foi arrancada. Então ele diz: eles foram tratados e já se recuperaram, mas também sofreram muitos danos mentais. E o patriarca diz: eles não eram os próximos? Então duvido que eles tenham tido uma briga interna. Então Barrymore diz: eles na verdade brigaram com um dos outros irmãos. A pessoa que os deixou naquele estado foi um irmão 1 ano mais novo que os três. O jovem mestre que ficou em primeiro lugar na prova escrita que acabei de falar foi o mestre Vicker. Então Hugo fica surpreso. Então vemos o Prota chegando ao escritório de Hugo. Então Hugo fala: você cresceu bastante, hein, Vicker? E o Prota fala: boa tarde, patriarca. Então Hugo fala: patriarca, realmente, eu sou mesmo, né? Fiquei sabendo que você feriu os trigêmeos na classe avançada. E o Prota fala: mas eu fiquei sabendo que eles receberam um tratamento médico, não foi? Então Hugo fala: eu não estava falando dos danos físicos, mas sim como você feriu os corações deles. Desde aquele dia, eles começaram a comer separadamente e pararam de se falar. O ataque triplo deles era uma obra de arte, mas por sua causa, agora eles estão separados. E o Prota fica quietinho. Então o Hugo fala: você não acha que fez algo de errado? Então o Prota diz: errado? O que eu poderia ter feito de errado? Então o Hugo fala: você deixou seus irmãos mais velhos naquele estado? Então o Prota, com uma cara de pesco-tapa, fala: mas eu sou mais forte que ele. Então, como alguém mais forte poderia cometer um erro? Então Barrymore fica suando frio e Hugo diz: seus irmãos vieram até aqui antes de você e bondosamente te perdoaram. Você não sente nenhuma culpa mesmo? E o Prota diz: me perdoaram? Então ele vê uma recordação na cabeça do Prota. Me lembro de uma época em minha vida passada. A última filha de um clã que sucumbiu perante os Baskerville veio falar diretamente com Hugo. Ela, que havia se tornado uma freira depois de todos aqueles anos, veio dizer que o perdoava. Então Hugo, depois de ouvir aquilo, Hugo respondeu que... Então o Prota fala: acredito que o perdão não é nada mais que a desculpa dos fracos que não podem se vingar. Então o Hugo fica com um olhar de pescotapa, sorri e diz: força é justiça. Também significa que ser fraco é um pecado. Parece que você entende bem o lema da família Baskerville. Então o Hugo, todo sorridente, diz: Barrymore. Então ele diz: sim, patriarca. Vá com ele até o armazém e dê comidas e dê ao Vicker tudo aquilo que ele desejar. Mas não seja ganancioso demais, dê somente o que ele puder carregar. Então o Prota diz: então vou poder comer chocolate? Muito obrigado, patriarca. E os dois saem da sala. E o Hugo diz: filho, você saia bem nas próximas provas, hein? E o Prota fica nervoso e o completa: e não perca a ninguém da família principal. Então o Prota fica em choque e diz: sim, patriarca. Então vemos que eles chegaram até o armazém e o Barrymore diz: esse é um chocolate que as jovens garotas do clã Morgue gostam. É um produto da mais alta qualidade, que adquirimos com muita dificuldade. Então o Prota diz: não preciso de nada processado. Então Barrymore fala: hã? E o Prota completa: quero só as sementes de cacau, elas têm um sabor bem forte. E o Barrymore diz: está falando das sementes não processadas? Então vemos as sementes. Então o Prota pega e coloca uma na boca. E um dos chefes diz: essas são as sementes sangrentas, um tipo de semente de cacau com um sabor bem forte. Cada grão é o bastante para fazer 100 litros de chocolate. Então o Prota termina de morder com uma cara meio nojo, afinal é bem amargo. E o Barrymore diz: não posso acreditar que ele está comendo aqueles grãos tão amargos e puro ainda. Ele deve amar mesmo o sabor de chocolate. Jovem mestre Vicker, ele está levando em consideração as palavras do patriarca, de só levar o que puder carregar. Por isso, ele pensou nesse método de comer tanto chocolate quanto pudesse dentro dos perímetros do armazém. Que rapaz esperto. Então o chefe fala: jovem mestre, quer que a levemos para o seu quarto depois de serem processadas? E o Prota fala: não preciso processá-las.
eu vou levar assim mesmo. Então o chefe fala, hã? E o Berman pensa, ele tem mesmo uma personalidade única, hein? Vicker não queria os chocolates para comê-lo. O propósito desses grãos se revelaria em breve, na prova prática que aconteceria em 5 dias. Então o Prota pensa e diz, quando esse dia chegar, um incidente sem precedentes assolará os Baskerville. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar aqui. E muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima.